Olá, amigos. Vamos recomeçar, né? Vamos cumprir o nosso dever, claro, sem dúvida. Amigos, o assunto de hoje vai versar sobre os climas do mundo, página 366 a 370. É um assunto relativamente pequeno, mas é interessante. Legal? Muito bem. Mas vamos dar início comentando questões da aula passada sobre o assunto elementos atmosféricos, página 362. Não é isso? Vamos lá. Página 362. Vamos abrir aqui no livro. E 363. Está aqui. Bom, a primeira pergunta levanta a seguinte questão. Escreva o nome de 6 elementos atmosféricos que você estudou neste capítulo. Ora, sem dúvida. Temperatura do ar atmosférico. A latitude. A altitude. A pressão atmosférica. A continentalidade e a maritimidade, que agem conjuntamente. Verdade ou não? Então aí eu tenho a resposta da questão 1. A segunda questão, ele manda marcar V para o que é verdadeiro e F para o que é falso. A letra A diz: a atmosfera terrestre é aquecida de maneira homogênea, ou seja, uniforme, isto é, por igual. Sobretudo pelo calor proveniente dos raios solares. Olha, gente, primeiro, o aquecimento não é por igual, né? Na zona tropical, entre Câncer e Capricórnio, claro, dividida ao meio pela linha do Equador, o clima é mais quente. É onde os raios solares têm maior perpendicularidade de incidência. Por isso, atravessam a menor espessura de ar atmosférico. Chegam mais forte. Ok? E também porque, durante o ano, a Terra gravitando em torno do Sol, há um movimento anual aparente do Sol se deslocando de Câncer para Capricórnio, determinando os solstícios, e passando no Equador, determinando os equinócios. Então, esse limite entre Câncer e Capricórnio, onde o raio solar está incidindo o ano todinho de maneira perpendicular. Ok? Zona tórrida. Já nos polos, a inclinação dos raios é maior. Além de que, alternadamente, cada polo passa por um período de 6 meses em total ausência de luminosidade solar, consequência da gravitação da Terra e da inclinação do eixo da Terra, que é uma inclinação de 23 graus, 27 minutos e 30 segundos. Ok? Isso é falso. Ok? Bom, e o aquecimento da atmosfera não é diretamente pela incidência de raios solares sobre ela, não. Os raios solares que ultrapassam a atmosfera, né? Os raios infravermelhos, ao atingir a superfície do planeta, é transformado em infravermelho. Então, os raios ultravioleta que atingem a superfície da Terra é convertido em onda de calor pelo processo de radiação ou irradiação, aquece a atmosfera de baixo para cima, ok? A cada 2.000 metros que você se afasta da superfície da Terra, a cada 200 metros a temperatura cai em 1 grau. Se ao nível do mar a temperatura média for 10 graus, a 2.000 metros é 0 grau, a 4.000 metros são 2 graus negativo. Aliás, 10 graus Celsius negativo. Ok? Falso. B. A temperatura do ar atmosférico é mais elevada nas regiões de menor latitude. É aquilo que eu falei, região equatorial, latitude 0. Ou seja, próxima à linha do Equador. Verdadeiro, já tinha comentado antecipadamente. Vamos à terceira colocação. Colocação C.
Quanto maior for a altitude em relação à superfície terrestre, mais baixa é a temperatura do ar atmosférico. Olha aí, já comentei também anteriormente, né? É o aquecimento de baixo para cima, a irradiação do calor solar feito pela Terra. Quanto maior a altitude, quanto maior a distância em relação ao nível do mar, menor é a temperatura. É por isso que sobre as grandes cordilheiras do mundo, a formação de neve e de geleira. Verdadeiro. A letra D, colocação D, diz o seguinte: longe dos oceanos, a continentalidade é responsável pelo rápido aquecimento e resfriamento do ar. Claro, o continente se aquece rápido, mas se resfria rapidamente. Por isso, o ar atmosférico se resfria também rapidamente. Ok? É o efeito continentalidade. Verdadeiro. Letra E. Perto dos oceanos, a maritimidade é responsável por tornar mais lento o aquecimento e o resfriamento do ar atmosférico. Claro, porque embora os oceanos e mares se aqueçam lentamente, à noite ele se resfria também lentamente. Por isso que nas áreas litorâneas não há grande variação térmica entre o dia e a noite. A amplitude térmica é menor do que no interior do continente. Verdadeiro. Letra F. A pressão atmosférica do ar não varia de acordo com a temperatura e pressão, sendo igual em todos os lugares da superfície da Terra. Claro que não, né? Claro que não. Porque se a temperatura é baixa, o ar é denso, é pesado. Ele exerce mais força sobre a superfície, ele arria, ele desce. Se o ar é quente, o ar é leve. As moléculas do ar estão em movimento maior, estão mais agitadas. Elas estão em ascensão, elas estão subindo. O ar quente é mais leve. Em vez de descer, de cair, exercer maior peso, maior pressão, ele ascende, ele sobe, deixando a pressão ou o peso que ele exerce sobre a região seja menor. Menor a pressão. Ar mais quente, mais leve, menor pressão sobre a área. Ar mais frio, mais denso, mais pesado. Ele cai, ele desce, ele arria, ele tem maior peso, pressão maior. Legal? Aí a questão seguinte pede: agora escreva as frases falsas corrigindo-as. Aí a corrigiu da letra A correção é a seguinte: a atmosfera terrestre é aquecida de maneira heterogênea, sobretudo pelo calor proveniente da superfície terrestre. Calor irradiado pela Terra, proveniente da superfície terrestre. E não é igual, é heterogênea, ela varia em função da latitude, da maritimidade e da proximidade. Legal? E a correção para o erro da colocação da questão na letra F, que diz: a pressão atmosférica do ar não varia de acordo com a temperatura e pressão, sendo igual em todos os lugares da superfície da Terra. Aí eu tenho a resposta. A pressão atmosférica do ar varia de acordo com a temperatura e pressão, não sendo a mesma em todos os lugares da superfície da Terra. Claro, isso já foi justificado, ok? Bom, aí a questão 3, leia a manchete a seguir. Ela se refere à cidade de Campinas, em São Paulo. Vamos ler a manchete, né, que tem no livro. Dia começa frio, porém, temperatura deve aumentar. Ainda não há previsão de chuva. Então, começou frio e vai aumentar a temperatura à medida que o dia for decorrendo. Então, a temperatura vai ser baixa, mas depois vai se elevar bastante. Olha, mínima térmica e máxima térmica, menor e maior temperatura. E a diferença entre elas é o quê? Amplitude térmica, que pode ser de um dia, mês ou ano, ou seja, diária, mensal ou anual. Vamos lá.
Então, o dia começa frio, mas a temperatura deve aumentar. Ainda não há previsão de chuva. Hoje, a temperatura máxima deve chegar a 26 graus Celsius. A máxima térmica, né? À tarde, a mínima é de 16 graus. Olha, a mínima térmica é de 16 graus Celsius. Na próxima madrugada. Muito bem. Então veja aí a diferença entre a máxima 26 e a mínima 16. Essa diferença é a amplitude térmica. Aí lá vem a pergunta A. A manchete aborda características do clima ou do tempo atmosférico. Justifique sua resposta, né? Aí eu tenho aqui a resposta. A manchete aborda características do tempo atmosférico, pois menciona comportamento da temperatura e da chuva durante o dia. Vai começar temperatura baixa, mais frio, mas vai aumentar, vai tornar mais quente. Tempo é algo momentâneo. Ele mostra as condições atmosféricas no momento da observação e pode mudar de um momento para outro, durante o mesmo dia, durante horas e de um lugar para outro nos diferentes pontos da Terra. Não é isso? Muito bem. E da chuva? Na manchete está sendo dito. Ainda não há previsão de chuva. É uma situação que pode ocasionar. Pode acontecer momentaneamente, como pode chover e de repente parar. O tempo mudou. Legal? Muito bem. Então tá respondido. A pergunta B. Explica a diferença entre tempo atmosférico e clima. Eita, olha aí. Tempo corresponde à característica das condições atmosféricas de um determinado lugar em um determinado momento. Olha o que eu disse na aula. O tempo é algo momentâneo. Isso a gente vai ver também no 9º ano. O que é o tempo? É algo momentâneo. Ele representa as condições atmosféricas no momento da observação. Tempo bom, tempo nublado, parcialmente nublado, tempo chuvoso, tempo frio, tempo quente. Ok? Muito bem. E clima é o conjunto de características do tempo atmosférico, considerado por um longo período de tempo, anos, décadas, etc. Clima. Eu falei isso numa aula hoje do 9º ano, que foi sobre clima também. O que é clima? Veja a resposta que foi dada pelo autor. Olha o conceito de Maxori, que eu falei já para vocês. É o ambiente atmosférico constituído pelo andamento dos diferentes estados que a atmosfera apresenta acima de um lugar em sua sucessão habitual. Então, esses diferentes tipos de tempo durante o decorrer de meses, décadas, anos, etc., é o que vai determinar o tipo climático de cada região da Terra. Ok? Muito bem. E a pergunta C, de acordo com a manchete, qual a amplitude térmica esperada para o dia mencionado? Olha aí, pela manchete, a temperatura deve chegar a 26 graus à tarde e a mínima é de 16 pela manhã. Subtraindo de 26 graus, 16 graus, vai sobrar quanto? 10 graus Celsius. Resposta. A amplitude térmica daquele dia, a amplitude térmica diária é de 10 graus Celsius. Legal? Muito bem. Aí a pergunta seguinte, que é a pergunta D, faça uma pesquisa na internet sobre as temperaturas máximas e mínimas do município onde você mora e calcule a amplitude térmica dos últimos 2 dias. Bom, vocês podem fazer isso. A gente não está em aula presencial. Fica ruim para a gente fazer e eu cobrar isso de vocês, tá? Se tivéssemos em aula normal, eu ia pedir a vocês para fazer e a gente ia discutir em sala de aula, grupalmente, para ver as condições da temperatura em São Lourenço da Mata em 2 dias e o que provocou. O que é que essa temperatura tem a ver juntamente com a umidade
pela ocorrência de chuva. Será que choveu ou não? Isso é para discutir em sala de aula. Então vamos dispensar essa pergunta D. E a pergunta 4, para a gente terminar, o que é um climograma? O que ele informa sobre o clima de um lugar? Gente, vocês têm na página 361, 3 climogramas. Essas colunas, né, nesse gráfico de Brasília, azuis, janeiro, fevereiro, março, J, F, M, A, M, são as iniciais de cada mês do ano, de janeiro até dezembro. Cada coluna dessa é a quantidade de chuvas caída. Precipitação em milímetro. Na coluna da esquerda tem 0, 80, 160, 240, 320 milímetros. E na da direita, essa linha vermelha mostra o quê? A variação de temperatura. Então, um climograma, ela vai mostrar o quê? Vai informar o volume de chuva durante o ano. Vai informar a variação da temperatura durante o ano. A gente podia dizer o seguinte, e vocês encontram isso até no livro. O climograma é uma representação gráfica de dados climáticos. Ele informa dados mensais sobre a temperatura e o volume de chuva de um determinado lugar durante o período de um ano. Ok? Está respondido isso aí. Ok, gente? Bom, eu não cobrei a vocês exercícios da página 363. 361 e 362 está bom demais, ok, amigos? Fica dispensado essa outra parte. Nós vamos agora estudar os climas do mundo, né? Eu tenho agora uma espécie de uma introdução e que o livro nos diz. Vou fazer a leitura dessa parte inicial para vocês. Eu acredito que, pelo menos, a grande maioria, que o sexto ano quase todos têm o livro, só faltava, quando paralisamos as aulas presenciais, somente 2 ou 3 alunos, que, por sinal, me parece que eram novatos, para adquirir o livro, né? Os climas do mundo. Existem vários tipos de clima no mundo, cada um deles com características diferentes. Alguns climas apresentam temperatura e umidade elevada, sendo considerados quentes e úmidos. Outros apresentam temperatura e umidade baixa, são considerados frios e secos. Fatores como a latitude, temperatura atmosférica, altitude, continentalidade e maritimidade, já estudado nas páginas 356 e 357, influenciam as características dos climas em nossa nave-mãe, em nossa nave espacial, o planeta Terra. Nós somos espaçonautas, ok? Nós somos elementos que navegamos no espaço cósmico. Nós somos astronautas, quer queira ou não, tá? Então nós vamos ter agora o seguinte. Eu coloquei aqui que no mundo os diferentes tipos climáticos, apresentam características das localidades onde eles acontecem. Por tal razão, a temperatura e a umidade, assim como precipitações atmosféricas resultantes, se acham relacionadas à latitude, à altitude, à maritimidade e continentalidade. Eu dei apenas uma conotação diferente, né? Mudei um pouco o aspecto organizacional do conceito. Tá certo? Bom, no mundo existem vários tipos climáticos. Nós temos
Em primeiro lugar, o clima polar. Olha, gente, vocês vão precisar disso, sabe quando, meus amigos do sexto aninho? Quando eu estiver no nono ano, quando eu falar sobre a Ásia, o clima polar do norte da Rússia. Como eu gravei na minha última aula para o nono ano, o clima polar das tundras, no norte da Rússia. Esse clima polar se mantém com temperaturas abaixo de 0 grau. Imagina um solo coberto de gelo o ano todo, praticamente. Ou pelo menos 6 a 7 meses do ano coberto de gelo. Banhado por um oceano carregado de icebergs, de montanhas de gelo flutuando nas águas, o que chega até mesmo a dificultar a navegação marítima. Só consegue trafegar nas águas do Mar Glacial Ártico, que banha o norte do Canadá, o norte dos Estados Unidos, né? O norte da Europa e da Ásia, navios que sejam quebra-gelo, porque vão encontrar grandes icebergs. Vão encontrar também icefields e banquisas. Ô, professor, o que é iceberg e o que é icefields? Iceberg é bloco de gelo de água doce, que desce do continente para o mar. São de água doce que eles vêm do continente. Se vem do continente, é formado de água da atmosfera, que é água doce. São esses grandes icebergs. Perigo à navegação. O Titanic, em sua primeira viagem da Inglaterra para Nova York, ele esbarrou num gigantesco iceberg trazido pela corrente do Labrador. Uma corrente que passa entre a Península do Labrador, no Canadá, e a ilha da Groenlândia. Colidiu. O navio foi a pique. Agora imagine qualquer navio que tentar trafegar numa área como aquela que tem no norte da Rússia, clima frio, clima polar, né? Sem ser um navio quebra-gelo. Impossível, né? Então, as relações de comércio internacional da Rússia, saindo pelo glacial ártico, ela torna difícil, porque é um oceano congelado. Já os icefields ou banquisas são de água salgada, porque esse gelo é formado dentro do mar, é de água salgada. São os icefields ou banquisas, que quando essa área passa 6 meses em total escuridão, mas quando os raios solares começam a chegar para iniciar o verão, essa parte superficial do oceano congelada, ela se fragmenta, forma lâminas de gelo flutuando nas águas. São os icefields ou banquisas. Entendido, amigos? Muito bem. Então, o clima polar, temperatura abaixo de 0 grau, pouca umidade, precipitação em forma de neve. Vocês têm aí a cidade de Edmonton, né? A cidade de Edmonton, no Canadá. Olha aí, vê a temperatura, ela vai até pouco mais de 10 graus durante o ano e vai a quase 15 graus negativo também durante o ano. Então ela vai de aproximadamente 15 graus abaixo de zero até 15 graus acima de zero. Cidade de Edmonton, no Canadá, ok? Muito bem. A gente já viu na resolução de questão do capítulo anterior o que é um climograma. O que é um climograma? Não é isso? Muito bem. Vamos agora ao clima frio. A cidade de Tiksi, na Rússia. Olha para aí, gente. Olha para aí. Temperatura passa um pouquinho de 0 graus. Chega a 9 graus, mais ou menos, 8 graus. A máxima, 8 graus positivo. E vai a 30 graus abaixo de zero. Ok? Ela só está acima de 0 grau nos meses de junho, julho, agosto. Somente. O resto do ano a temperatura está
até 30 graus negativos. É o clima frio. O verão é curto, inverno rigoroso. Temperatura baixa e precipitação de neve, ok? Em seguida vem o clima de altas montanhas. São aquelas áreas mais elevadas do relevo, altitudes maiores. Aí, por ser altitude maior e ser mais frio, o verão é mais curto. O inverno é prolongado, é mais longo, é mais extenso do que o período de verão. Então você tem aí, como clima frio, não é isso? O clima da cidade de Tixi, na Rússia. E agora eu estou no clima das altas montanhas. É o caso do Tibete, na China. Eita! O Tibete, na China, onde vive no Tibete os monges tibetanos, cidade de Lhasa, que é reivindicado por aquele povo tibetano pelos ideais de liberdade, né? De liberdade em relação ao governo chinês, que já usou muito da força para impedir a sua independência. Então, as altas montanhas, como no Tibete, na China, altitudes mais elevadas, verão curto, inverno prolongado, longo, né? Temperatura baixa, principalmente durante todo o ano, né? Aí eu tenho o clima de altas montanhas. Vejo aí, temperatura vai um pouco mais de 15 graus a máxima e a mínima vai abaixo de zero. Ok? 15 graus é a máxima temperatura. Os meses mais chuvosos são junho, julho, agosto, setembro. Veja aí pelas colunas do gráfico, né? Em seguida, eu tenho em mãos o clima temperado. Olha, todo clima temperado tem como característica fundamental as 4 estações bem definidas: verão, inverno, outono, primavera. Olha, veja bem, no Brasil tem o clima subtropical. Os climas temperados é no limite entre o trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico e entre o trópico de Câncer, no hemisfério norte, e o Círculo Polar Ártico. Muito bem. O Trópico de Capricórnio, vocês viram isso, né? Este ano, ele corta São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. Daí para baixo é o clima subtropical brasileiro. É como que seja o nosso clima temperado. É aí, no Paraná, quase todo, né? Santa Catarina, totalmente, e Rio Grande do Sul. A parte sul do Mato Grosso do Sul e sul de São Paulo, em que as 4 estações do ano são mais bem definidas. Então, a característica marcante do clima temperado é a existência de 4 estações bem definidas. Ok? Muito bem. Temperatura baixa e precipitação de neve com frequência. Será que ocorre precipitação de neve no Rio Grande do Sul? Vocês veem televisão todo dia. Quando chega o período de inverno no Rio Grande do Sul, acontece queda de neve. Muitos municípios, né, do Rio Grande do Sul, da campanha gaúcha, né, eles estão sujeitos à ocorrência desse tipo de precipitação, ok? Muito bem. O clima temperado, eu tenho como exemplo a cidade de Frankfurt, na Alemanha. Em seguida, o 6, né? O 6, eu tenho o clima Mediterrâneo, inverno úmido e verão quente, baixo volume de precipitação. Vamos ver aí o clima Mediterrâneo. Clima Mediterrâneo, você tem, por exemplo, peraí, deixa eu ver aqui, eu não estou encontrando o clima Mediterrâneo, aqui na página 367, né? Veja, a cidade de Sevilha, na Espanha, chove muito. Somente os meses de junho, julho e agosto é que a precipitação é mínima. Maio também e setembro também, o resto, a quantidade de chuva é relativamente boa. Clima subtropical, temperaturas elevadas no verão e chuva bem distribuída ao longo do
ano, ok? Aí você tem Atlanta, nos Estados Unidos. O clima equatorial, temperaturas elevadas o ano todo, grande quantidade de chuva. É o caso no Brasil. Você tem o clima equatorial. Manaus, cidade de Manaus, olha aí. Olha a temperatura altíssima, acima de 25 graus. Olha as barras aí, as colunas que mostram a quantidade de chuva. Chove torrencialmente praticamente o ano todo. Temperatura superior a 25 graus. O clima tropical, verão quente e úmido, verão quente, inverno, né, bem definido. O clima tropical tem uma característica marcante, o verdadeiro clima. Chove no verão e no inverno é estiagem. Essa condição de chuva no verão e inverno de estiagem, seco, é o clima tropical verdadeiro, que aqui no Brasil ocorre, no Brasil Central. É o verdadeiro clima tropical, né? É o clima da savana brasileira, vegetal arbustivo, como o barbatimão, o pau-terra, o pequiá do campo, o umbuzeiro, né? Etc. Ok? Muito bem. É o clima semiárido, longos períodos de seca, estiagem longa com temperaturas médias elevadas o ano todo. Petrolina, no Brasil, né? Área de clima semiárido, o domínio da formação xerófita. O que significa o termo xerófita, professor? Resposta para vocês. Amigas das secas. Vegetação amiga das secas. Ok? Muito bem. Pessoal, eu tenho agora o clima desértico seco, quase todo ano, clima quente durante o dia e frio à noite. Seco à noite, resfria rapidamente. E se não houver vegetação como no Saara, aí sim a temperatura vai acima de 50 graus durante o dia, porque o solo está sujeito à insolação, a irradiação do calor é intensa. Mas à noite, como o solo principalmente se resfria rapidamente, a temperatura também cai bruscamente. E por que à noite a temperatura cai bruscamente? Pode ir abaixo de zero e não há formação de neve? Resposta: o ar é seco. Umidade é praticamente zero. Não pode haver formação de neve, né, amigo? Aí você tem Khartoum, no Sudão, e Mongólia. Ok? Aí vem em seguida sociedade e clima. Gente, o autor diz aqui o seguinte: o ser humano procurou se adaptar ao tipo de clima da porção da superfície terrestre que passou a habitar. Dessa forma, podemos relacionar alguns hábitos alimentares, tipo de moradia e de vestuário das pessoas às características climáticas da região onde vivem. Vejam aí, um elemento que vive na Rússia, a área muito fria. Olha o agasalho dele. Olha ele caminhando sobre a geleira. Olha aí ao lado, casa com telhado inclinado. Na Ucrânia. Por que esse telhado inclinado? Para facilitar o deslizamento das neves. É o que acontece em Santa Catarina, no Vale do Itajaí. Cidade de Itajaí, Joinville, Blumenau e Brusque, de imigração alemã. Os alemães trouxeram essa influência e arquitetura de seu país para Santa Catarina. Os telhados são pontiagudos. Olha aí um exemplo, né? Na Ucrânia, que é clima também muito frio. O modo como nos vestimos está relacionado ao clima do lugar onde moramos. Em regiões de clima polar, como é em algumas partes da Rússia, por exemplo, como está mostrado aí na figura, são necessárias roupas grossas para manter o corpo aquecido. E mais abaixo você tem no Mali, olha lá, vê o telhado das casas. Ao contrário da Ucrânia, ao contrário de na Rússia, que é pontiagudo, o telhado da casa é plano. Por que é que o telhado é plano? É como você construir uma casa e botar uma laje plana e acabou. Não precisa o telhado. Basta deixar a laje plana. Sabe por quê, meus amigos? Não chove. Não chove.
ok? Casa sem telhado e inclinado em Tombouctou, no Mali, em 2016. Aí ele coloca aqui, já no Mali, país da África, por causa do clima quente e de chuva escassas, ao longo do ano, existem moradias feitas de barro e sem telhado inclinado, uma vez que não há necessidade de escoamento da água em razão da escassez de chuva. Então, o homem se adaptando ao meio, ok? Nas atividades agrícolas, não é isso? Você vai encontrar que cada vegetal prefere um determinado tipo climático e de solo. O café teve sucesso em São Paulo por quê? Solo de terra roxa, resultado da decomposição do calcário e do gneiss. O gneiss é uma rocha metamórfica que se formou por metamorfismo do granito, que é uma metamórfica extrusiva. Ok? Muito bem. É o solo vulcânico. E do clima tropical de altitude. Porque essa área está no Planalto brasileiro. O Vale do Rio, Paraíba do Sul. Paraíba do Sul. Ok? Assim como o trigo, a cevada e o centeio, ele tem maior aproveitamento em área de clima ameno. Clima, temperaturas mais suaves. Ora, os principais produtores de trigo, cevada e centeio, o Canadá, a Ucrânia, países europeus, a própria Rússia europeia, etc. Ok? Muito bem. Hoje, cultivos em climas adversos, pelo desenvolvimento de técnicas de irrigação e preparo do solo, melhoramento genético, ou seja, o cruzamento das raças, para melhorar a qualidade do rebanho, não apenas a produtividade de carne, como a produtividade leiteira. Isso por quê? A produtividade da pecuária é a média de produção por cabeça de gado. Há também a produtividade agrícola. Olha, tanto na agricultura como na pecuária é desenvolvida a chamada a agricultura de laboratório, como em Israel, os kibbutz, os moshavis de Israel, os kolkhozes na União Soviética, ou seja, fazenda cooperativa de agricultores, os sovkhozes, né? Fazendas cooperativas experimentais estatais, assim como as comunas populares na China. Ok, amigos? Bom, vocês leiam a página 370, já comentei, e ficamos com exercícios para você fazer somente da página 374. Aliás, façam também da página 375, ok? 374 e 375 e próxima oportunidade nós vamos ver outro assunto, ok? Deu quantos minutos?